E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar um pouco de cálculo de potência. Então, a gente vai começar calculando quem é a potência média em cargas equilibradas com uma configuração estrela. Então, essa configuração aqui. Vamos lembrar do vídeo da aula passada, quando a gente estudou o cálculo de potência, que a gente disse que uma das formas da gente calcular a potência média, que também é chamada de potência ativa, é fazer o módulo da tensão eficaz vezes o módulo da corrente eficaz vezes cosseno da diferença entre os ângulos de fase da tensão e da corrente. Começando pelo cálculo da potência média sobre a impedância ZA, a gente tem fluindo por ZA essa corrente IA e a diferença de tensão entre os terminais de ZA é VAN. IA é a corrente de linha, mas como a gente está numa configuração estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase. VAN é a corrente de fase, é a tensão de fase, desculpa. Considerando que IA e VAN, considerando os valores eficazes de IA e VAN, a gente pode dizer que PA, que é essa potência média que a gente quer calcular para ZA, é igual ao módulo de VAN e IAN, então módulo do valor da tensão eficaz de VAN vezes o módulo do valor da corrente eficaz IAN vezes o cosseno da diferença entre o ângulo da tensão e o ângulo entre o ângulo dessa tensão e o ângulo dessa corrente. E a mesma coisa a gente vai fazer para encontrar PB e PC, que são as potências médias sobre o ZB e ZC, respectivamente. Vamos lembrar que a gente está falando de um circuito trifásico em equilíbrio. Se é um circuito trifásico em equilíbrio, a gente sabe que os módulos de VAN, VBN e VCN são iguais, e os módulos de IAN, IBN e ICN também são iguais. Além disso, a diferença entre o ângulo dessa tensão VAN e essa corrente IAN, do ângulo de fase dessa tensão VAN e do ângulo de fase dessa corrente IAN, é igual à diferença entre o ângulo de fase dessa tensão VBN e o ângulo de fase dessa corrente IBN. E também é igual à diferença entre o ângulo de fase dessa tensão VCN e o ângulo de fase dessa ICN. Ou seja, cosseno de φVA menos φIA é igual a cosseno de φVB menos φIB, que é igual ao cosseno de φVC menos φIC. E a gente vai substituir isso por um cosseno de θφ. Então, como a gente vai substituir? A gente pode substituir VAN, VBN e VCN por um mesmo valor de uma tensão Vφ, IAN, IBN e ICN por um valor de uma corrente Iφ. O somatório de PA mais PB mais PC vai ser igual a 3 vezes Vφ vezes Iφ vezes cosseno de θφ. Ou a gente pode escrever isso em termos de tensão e corrente de linha. Aqui a gente escreveu em termos de tensão e corrente de fase. Vamos escrever agora essa equação aqui em termos de corrente e tensão de linha. Bom, como a gente já disse, tensão de fase, corrente de fase, desculpa, é igual a corrente de linha. E se a gente lembrar de alguns slides para trás, a gente vai lembrar que o módulo da tensão de linha, que eu vou chamar aqui o módulo da tensão de linha de V', é igual a 3 vezes, a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase, que a gente está chamando aqui de Vφ. Ou seja, Vφ é igual a VL dividido por raiz de 3. Então, a gente pode substituir esse Vφ por VL dividido por raiz de 3. E a gente encontra essa equação aqui. Como 3 dividido por raiz de 3 é igual a raiz de 3, a gente vai encontrar que a potência média ou ativa total dessa configuração aqui de cargas pode ser calculada como raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o cosseno de θφ, que é
θφ é igual a essa diferença entre os ângulos de fase dessa tensão VAN e dessa corrente IAN. Bom, dando continuação, vamos calcular a potência reativa dessas cargas aqui em configuração estrela. Lembrando do vídeo passado, que potência reativa, que a gente chamou de Q, é igual ao módulo da tensão eficaz vezes o módulo da corrente eficaz, vezes o seno de φV menos φI, que é a diferença entre o ângulo de fase da tensão e do ângulo de fase da corrente. Vamos calcular quem é primeiro essa potência reativa para essa carga, para essa impedância ZA. Bom, então, considerando os valores eficazes de VAN e IA, a gente pode calcular QA como sendo o módulo da tensão eficaz, do valor eficaz da tensão VAN, vezes o módulo da corrente eficaz, do valor da corrente eficaz IAN, vezes seno de θVA, vezes seno de φVA menos φIA. φVA e φIA são os ângulos de fase de VAN e IAN. E como a gente viu no slide passado, a gente está chamando esse ângulo aqui de θφ. Assim como a gente fez no slide passado, a gente poderia fazer aqui o cálculo de QB e QC e a gente veria que são os mesmos valores, então a gente pode substituir tudo esses VAN, VBN, VCN, IAN, BNCN por um VFI e um IFI, e a gente vai encontrar que somando QA, QB e QC, então as potências reativas de ZA, ZB e ZC, a gente vai encontrar uma potência reativa total que é igual a 3 vezes VFI vezes IFI, a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes o seno de θφ. Lembrando que a tensão VFI é esse valor de VAN, que o módulo de VAN é igual ao módulo de VBN, que é o módulo de VCN, e que IFI é o valor do módulo de A, que é igual ao valor do módulo de B, que é igual ao valor do módulo de IC. E uma outra forma da gente calcular, a gente poderia calcular, ao invés de utilizar os valores de tensão e corrente de fase, a gente poderia utilizar os valores de tensão e corrente de linha, e aí a gente faria o mesmo processo que a gente fez no slide passado para a potência ativa e vai encontrar que a potência reativa total é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes a corrente de linha, vezes o seno de θφ. Lembrando que θφ é esse ângulo aqui, é a diferença entre esses dois ângulos. E a potência complexa, que a gente também pode calcular quem é a potência complexa para essa configuração. Se a gente lembrar do vídeo passado, mais uma vez, a gente vai lembrar que a potência complexa pode ser calculada como o fasor da tensão eficaz vezes o fasor do conjugado da corrente, do conjugado complexo da corrente eficaz. Então, para cada uma dessas fases, a gente vai encontrar que, na fase A, a gente vai encontrar que o valor dessa potência complexa é igual a VAN, o fasor de VAN vezes o fasor da corrente IA, do conjugado complexo da corrente IA, e isso é igual ao valor da potência complexa da carga da impedância ZB, que é VBN, o fasor de VBN vezes o fasor da corrente, o fasor do conjugado complexo da corrente B, que é igual ao valor da potência complexa em ZC, que é igual ao fasor de VCN, vezes o fasor do conjugado complexo da corrente IC. Lembrando que a gente está falando sempre de valores eficazes. Como esses valores são iguais, a gente pode substituir por um VFI, um fasor da tensão de fase, e um IFI, um fasor da corrente de fase, mas aqui lembrando que a gente está usando o conjugado complexo da corrente, que a gente simboliza esse conjugado complexo, como a gente falou na aula passada, por esse asterisco aqui.
E como a gente viu na aula passada também, uma outra forma da gente calcular a potência complexa é dizer que a parte real da potência complexa é igual à potência ativa e que a parte imaginária da potência complexa é igual à potência reativa. Então, a gente pode igualar esse cálculo aqui fasorial com a potência complexa mais J, potência reativa. Como a gente já disse, todos esses valores aqui são iguais, então a gente pode dizer que o somatório dessas três potências complexas é simplesmente 3 vezes o valor, 3 vezes o cálculo de tensão fasorial da tensão, a multiplicação da tensão fasorial da tensão de fase vezes a corrente, o conjugado complexo, vezes a corrente fasorial do conjugado complexo da corrente de fase. Ou ainda, a gente poderia escrever isso em termos de corrente de linha e quando a gente fosse utilizar a corrente de linha, a gente encontraria o seguinte resultado. Bom, aqui a gente vai substituir, primeiro, a gente vai dizer que isso aqui é o módulo de Vφ. Aqui dentro dessa equação, aqui em negrito, a gente está falando de fasores, mas aqui onde eu estou escrevendo, a gente está falando do módulo, tá? Então, a gente está falando do módulo de Vφ com um ângulo φV. E esse fasor aqui é um módulo de Φ, e como é o conjugado complexo dessa corrente, esse ângulo é menos φV. Além disso, como a gente já viu no slide passado, a gente tem que esse módulo da tensão de fase é igual ao módulo da tensão de linha dividido por raiz de 3. Então, aqui, a gente poderia substituir isso aqui pelo módulo da tensão de linha dividido por raiz de 3. Como a gente está fazendo uma multiplicação de fasores, a gente vai ficar com VL dividido por raiz de 3 vezes Φ mais Φ, tensão de linha e tensão de fase em configuração estrela é o mesmo valor. Então, a gente vai ficar com VL dividido por raiz de 3 vezes IL. Isso multiplicado por 3. 3 dividido por raiz de 3, raiz de 3. Então, a gente vai encontrar um raiz de 3, VL e L. E esse ângulo aqui, como a gente já falou anteriormente, quando a gente multiplica fasores, a gente soma os ângulos. Então, a gente vai ficar com φV menos φI. Aqui era para ser um φI, não um φV. A gente vai ficar com φV menos φI. E φV menos φI, como a gente já viu várias vezes, é esse valor aqui que a gente está chamando de θφ. Então, a gente pode substituir isso aqui por um θφ. E aí, a gente fica com E elevado a J θφ, ou a gente poderia ter utilizado aquela notação de colocar o θφ aqui dentro. E a gente vai ficar com raiz de 3, VL e L θφ. Bom, a gente também pode calcular a potência média complexa e reativa para uma carga equilibrada em configuração triângulo.
Como o cálculo é basicamente o mesmo que a gente fez, como o desenvolvimento é basicamente o mesmo que a gente fez para a configuração estrela, eu vou passar bem rapidinho sobre essa parte, por essa parte. Então, para cada uma dessas impedâncias, a gente vai calcular a potência média ou ativa como sendo o módulo do valor eficaz da tensão de fase, que é a tensão que vai estar entre os terminais dessas impedâncias, vezes o módulo do valor eficaz dessa corrente que flui entre essas impedâncias, que é a corrente de fase, vezes o cosseno da diferença entre o ângulo de fase dessa tensão e dessa corrente para cada uma dessas impedâncias. Aqui eu escrevi para a fase A, mas a fase B e a fase C vão ter exatamente a mesma equação, e considerando que a gente tem que o módulo de VAB, o módulo de VBC e o módulo de VCA são iguais, e que o módulo de IAB, o módulo de IBC e o módulo de ICA também são iguais, e que a diferença do ângulo de fase entre essas tensões e essas correntes também é o mesmo, a gente pode escrever que PA, PB e PC, a potência média ou potência ativa em cada uma dessas impedâncias, tem o mesmo valor, que é igual à tensão de fase vezes a corrente de fase vezes cosseno de θφ. θφ é a diferença entre esses ângulos, entre o ângulo de fase da tensão e da corrente. E lembrando que a gente está falando sempre de valores eficazes de tensão e de corrente. E o somatório de PA, PB e PC vai ser igual a 3 vezes a tensão de fase vezes a corrente de fase vezes cosseno de θφ. E a gente também pode escrever em termos de tensão e corrente de linha. Como agora a gente está numa configuração triângulo, a tensão de fase vai ser igual à tensão de linha, que é a tensão entre as duas linhas, né? Então, a gente já pode substituir esse Vφ por um VL, que é o módulo da tensão de linha, considerando que a gente está falando de um valor eficaz. A corrente, se a gente lembrar de uns slides para trás, o módulo da corrente de linha, que eu vou chamar de L, é igual a raiz de 3 vezes o módulo da corrente de fase, que a gente está chamando de Φ. Então, Φ vai ser igual a IL dividido por raiz de 3. E a gente vai substituir esse Φ por IL dividido por raiz de 3. 3 dividido por raiz de 3 é igual a raiz de 3. VL vezes IL vezes cosseno de θφ. É outra forma de a gente calcular a potência média total de uma carga equilibrada em configuração triângulo. Potência reativa e potência complexa vão ser as mesmas formas de calcular que a gente tinha visto na configuração estrela também. Então, nem vou fazer o desenvolvimento, só vou escrever as fórmulas aqui mesmo, que a potência reativa total vai ser 3 vezes a tensão de fase, vezes a corrente de fase, vezes o seno de θφ, ou então, raiz de 3 vezes corrente de linha, vezes tensão de linha, vezes seno de θφ, e a potência complexa, em cada uma dessas impedâncias, vai ser o valor da tensão fasorial que existe entre os terminais dessa impedância, vezes a corrente fasorial do conjugado complexo dessa corrente que existe, que flui entre os terminais dessa impedância. Lembrando que a gente está falando sempre de tensão e corrente eficaz. O valor total dessa potência complexa, então o somatório dessas 3 potências complexas vai ser igual a 3 vezes a tensão fasorial a tensão de fase fasorial vezes a corrente fasorial do conjugado complexo dessa corrente, o fasor do conjugado complexo da corrente, ou então raiz de 3 vezes o módulo da tensão de linha vezes o módulo da corrente de linha vezes E elevado a J θφ, lembrando que θφ
é aquela diferença entre o ângulo de fase da tensão e o ângulo de fase da corrente. Para terminar esse vídeo, vamos falar sobre o cálculo de potência instantânea em cargas em equilíbrio. E para desenvolver essa ideia de como calcular a potência instantânea de cargas em equilíbrio, a gente pode utilizar tanto cargas em configuração estrela quanto cargas em configuração triângulo. O resultado vai ser o mesmo. Vocês devem ter reparado em alguns slides para trás que quando a gente calculou a potência média ou ativa e a potência reativa e a potência complexa, tanto na configuração de cargas em equilíbrio em configuração estrela, quanto para cargas em equilíbrio na configuração triângulo, o resultado, a equação resultante que a gente encontrou para fazer o cálculo dessas potências foi sempre a mesma. Então, a gente pode considerar qualquer uma das duas configurações só para a gente encontrar qual vai ser a nossa equação. Vamos utilizar, então, uma configuração de cargas em estrela. Trouxe para cá o nosso desenho. Vamos considerar também que essa tensão VAN, que essa tensão de fase neutro VAN, ela possui ângulo de fase igual a zero. Então, a gente vai estar usando essa tensão VAN como a referência. E a gente também vai utilizar tensões pensando em uma sequência de fases positiva, então, aquela sequência A, B, C. Bom, vamos calcular a primeira potência instantânea sobre essa impedância ZA. Como a gente quer calcular a potência instantânea, a gente precisa fazer o valor da tensão e da corrente instantâneas. Então, a gente pode, já que a gente está falando de circuitos onde a tensão e a corrente variam senoidalmente com o tempo, a gente pode fazer a equação da tensão vezes a equação da corrente no tempo para encontrar quem é a potência em cada instante. A gente está considerando que o ângulo de fase de VAN é igual a zero. Então, a equação que vai representar VAN vai ser o valor máximo de VAN, que aqui a gente vai chamar de VM, vezes cosseno de ômega-t. Seria cosseno de ômega-t mais o ângulo de fase de VAN. Mas como esse ângulo de fase é zero, cosseno de ômega-t. Vezes a fórmula da corrente IA, que é a corrente que flui entre os terminais de ZA. A equação para essa corrente IA vai ser o valor máximo de IA, que a gente vai chamar de IM, vezes cosseno de ômega-t, mais o ângulo de fase de IA. Apesar de a gente ter considerado o ângulo de fase de VAN como sendo zero, a gente precisa manter a diferença de fase entre VAN e IA. Então, esse ângulo de fase que a gente vai considerar para IA vai ser igual ao ângulo de fase da corrente menos o ângulo de fase dessa corrente A menos o ângulo de fase dessa corrente, dessa tensão AN. Então, vamos chamar de θV. Mas para a gente poder usar aquele mesmo θφ que a gente vem usando antes, vamos dizer que o ângulo, ao invés de utilizar esse ângulo θi menos θv, vamos utilizar menos θv menos θi. E aí, a gente pode dizer que esse ângulo de fase de IA vai ser igual a menos θφ, e a gente vai somar um mais menos θφ. Tá, agora vamos calcular quem é a potência instantânea VB, que é essa potência em ZB. A gente vai precisar calcular VBN vezes IB. VBN vai ser igual ao valor máximo de VBN, e como a gente está falando de um circuito trifásico em estado de equilíbrio, o valor máximo de VBN vai ser igual ao valor máximo de VAN. Então, a gente vai ter o mesmo VM vezes cosseno de ômega-t, a gente tem a mesma frequência sempre, mais o ângulo de fase de VBN. Quem é o ângulo de fase de VBN? Se a gente está considerando uma sequência de fases positiva e VAN tem ângulo zero, VBN, a tensão na fase B, a tensão de fase da fase B,
vai estar 120 graus atrasada em relação à fase A, então menos 120. E IB vai ser igual ao valor máximo de IB, que tem que ser o mesmo valor máximo de A, tem que ser igual ao valor máximo de A, já que a gente está falando de um circuito trifásico em estado de equilíbrio, então IM vezes cosseno de ômega t menos θφ menos 120, já que a gente precisa que IB e VBN tenham a mesma diferença de ângulo, que é essa diferença de ângulo θi menos θv, que a gente está chamando de menos θφ. Então, a gente vai dizer que o ângulo de fase da corrente IB é igual a menos θφ menos 120. E a potência instantânea em DC é exatamente a mesma coisa, o mesmo raciocínio. A gente vai fazer VCN, então VCN, valor máximo de VCN, que vai ser VM também, vezes cosseno de ômega t, mais o ângulo de fase de VCN, como a gente está falando de uma sequência de fases positiva, e VA, a tensão de fase A, é a fase de referência que tem um ângulo zero. A gente vai dizer que o ângulo de VC vai ser igual a mais 120, porque ele precisa estar 120 graus adiantado em relação a VA. E IC, a gente vai dizer que IC é igual ao valor máximo de IC, que também precisa ser IM, vezes cosseno de ômega t, e mais o ângulo de fase de IC. Só que como a gente precisa que o ângulo de fase de VC e IC tenha essa diferença de θi menos θv, esse ângulo de fase de IC vai ser igual a mais 120 menos θφ. Se a gente somar essas três equações que a gente encontrou para PA, PB e PC, para encontrar quem é a potência instantânea total dessas cargas em equilíbrio, a gente vai acabar encontrando, resolvendo esse somatório e simplificando, que esse PT total vai ser igual a 1,5 vezes VM vezes IM, vezes cosseno de θφ. E olha que coisa interessante. VM é uma constante, IM é uma constante. θφ também é uma constante, porque θφ é igual a θv menos θi. Então, esse valor aqui é uma constante, de onde a gente conclui que a potência instantânea em um circuito trifásico em equilíbrio não varia ao longo do tempo, ela se mantém constante. Resolvi trazer a equação que a gente encontrou para a potência instantânea total para esse slide, para a gente fazer os últimos comentários em um slide mais limpo. Bom, como a gente constatou, a potência instantânea total não vai variar em circuitos trifásicos em estado de equilíbrio. E isso quer dizer que em circuitos trifásicos em estado de equilíbrio, o motor trifásico, o torque desenvolvido por um motor trifásico, vai ser constante. E com isso, menos vibrações vão ocorrer nas máquinas que forem acionadas por esses motores trifásicos. E para finalizar, a gente pode escrever essa equação da potência instantânea total em termos de tensão e corrente de fase, do valor eficaz da tensão e da corrente de fase. Então, vamos só ver como que a gente chega nessa segunda equação aqui. Bom, VAN, VBN e VCN, como a gente já sabe, são tensões de fase. Como a gente sabe também, como a gente já viu em outros vídeos, o valor eficaz da tensão, ou valor RMS, que é a mesma coisa, vai ser igual ao valor máximo dividido por raiz de 2. Então, esse valor máximo vai ser igual a raiz de 2 vezes V RMS. Como a gente disse nos slides anteriores, o valor eficaz da tensão de fase
o módulo do valor eficaz da tensão de fase, a gente tem chamado de Vφ. Da mesma forma, a gente tem chamado o módulo da corrente, do valor eficaz da corrente de fase, de Iφ. Como a gente está falando de... Aqui é a corrente de linha, mas como a gente está falando de cargas em configuração estrela, corrente de linha é igual a corrente de fase. Então, essa equação aqui de cima vai passar para baixo como sendo 1,5 vezes esse Vm, a gente vai substituir Vm pelo valor eficaz. Então, a gente vai dizer que é raiz de 2 vezes VRMS. Acontece que esse VRMS, esse valor eficaz, é igual a φ. Então, a gente vai substituir por raiz de 2 vezes... é igual a Vφ. Então, a gente vai substituir por raiz de 2 vezes Vφ. E M, a gente vai substituir, que é o valor da corrente máxima, a gente vai substituir por raiz de 2 vezes a corrente eficaz. E a corrente eficaz é igual a Iφ. Então, a gente vai substituir por raiz de 2 vezes Iφ, vezes cosseno de θφ. Então, aqui a gente vai ficar com 1,5 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, 1,5 vezes 2, que é igual a 3, vezes Vφ, vezes Iφ, vezes cosseno de θφ. E essa é a outra forma que a gente tem de calcular quem é a potência instantânea total. Bom, com isso a gente encerra o capítulo 11 do nosso livro de referência. E além de encerrar o capítulo 11 do livro de referência, a gente também finaliza o conteúdo teórico da disciplina de elementos de circuitos elétricos e eletrônicos.